Antes de começarmos, eu preciso te falar algo. Se você tem dificuldade em entender quando Deus está te direcionando ou se é apenas uma distração que está aparecendo, eu deixei um material na descrição do vídeo que pode te ajudar a desenvolver discernimento e a entender como funciona todo esse processo. A grande maioria das pessoas não perdem aquilo que Deus lhes prometeu. Elas se perdem no caminho. Elas se perdem nelas mesmas. Elas perdem a sua identidade. Elas não fincam raízes em Deus. Elas perdem a sua base com Deus. Se firmam não na rocha, mas sim na areia. Quem está firmado na areia não está em Deus. Então está perdido espiritualmente. Porque Deus coloca propósito, promessa, e Ele pode te direcionar a algo. Mas isso não significa que não haverão barreiras, que não haverão levantes, que não haverão coisas no meio do caminho para tentar te desviar do alvo, que é o que Deus reservou, que é o que Deus preparou. Deus nunca prometeu bonança. Ele diz: Eis que estou contigo todos os dias, até os confins da terra. Mas também diz: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Quando passares pelo fogo, estarei contigo. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Deus não nos prometeu ausência de guerra, mas nos promete e nos garante estar conosco em meio a lutas, a guerras e a qualquer tipo de dificuldade, contanto que estejamos nele, para que ele venha nos proteger e nos guardar de todo mal. Existe um grande erro. A grande maioria das pessoas acredita: se Deus está comigo, tudo vai ser fácil, tudo vai ser brando. Mas imagine uma árvore para fincar as suas raízes, o tanto de barreiras, de oposições, do vento, as suas raízes ter que atravessar, ter que se afundar por pedras, por tantas barreiras, tantas coisas para que ela possa se fincar. Assim também, todo o processo envolve muitas vezes desconfortos. E quando passamos por essas pequenas dores, pequenas aflições, no processo de crescimento, no processo de desenvolvimento, de mudança de uma esfera espiritual para um outro lugar, achamos que Deus não está conosco. Achamos que Deus nos abandonou. Achamos que Deus não está do nosso lado. E no meio de todo esse processo, pode acontecer algumas coisas que é onde a grande maioria das pessoas ficam travadas. A primeira tentativa é fazer você duvidar daquilo que Deus colocou no seu coração. Antes da pessoa desistir por fora, por algo externo, antes, no seu íntimo, ela já desistiu. Ela não emprega mais força. Ela já abandonou. Será que vale a pena? Será que Deus está comigo? Será que isso vai dar certo? Porque quando a pessoa está com essa desistência já no seu íntimo, já no âmago do seu ser, já é algo que ela determinou, ela começa a questionar tudo e todas as coisas, se elas realmente valem a pena, ou se vai dar certo, ou se vai frutificar, se vai prosperar. A dúvida agora toma conta da sua mente, toma conta do seu ser. Mas Deus não trabalha onde há dúvida. Deus não trabalha onde há confusão. Deus diz assim sim e não não, porque o que passa disso é procedência maligna. Deus não guia com medo, Deus guia para um caminho reto. Ele diz: faça, vá, saia, pare, siga em frente. Dúvidas são coisas
da sua mente, da sua cabeça. Não vem de Deus. Agora, a segunda tentativa é fazer você se comparar. A comparação é uma das maiores distrações. Isso é verdade. Você olha para a pessoa e pensa: por que aconteceu com ela rápido? Por que a minha história parece mais difícil? Mas Deus não escreve histórias iguais. Cada pessoa tem sua própria história. Cada pessoa tem sua própria vida. Cada pessoa tem seu próprio processo. E Deus trabalha com cada um segundo o processo de cada um. Não existem processos iguais. Não existem duas pessoas iguais. Cada uma tem uma história. Cada uma tem uma maneira, uma forma em que Deus precisa e trabalha na vida dessas pessoas. Entenda isso de uma vez por todas. O seu processo não está atrasado. Você está sendo construído, está sendo moldado, está sendo trabalhado por Deus. E Deus sabe trabalhar. Deus é perfeito, é justo. Ele sabe como fazer com cada pessoa. E entre esse processo individual de cada um, essas comparações, muitas pessoas abandonam o processo de Deus, saem do processo, saem desse desenvolvimento pessoal, esse crescimento, e depois culpam a Deus. Mas Deus conhece e sabe que cada um tem um processo a ser trabalhado. E devemos entender e permanecer até que ele seja concluído. E a terceira tentativa é fazer você trocar propósito por facilidade. Esse é um dos maiores perigos. Nem sempre a porta mais fácil é a porta certa. Às vezes aparece um caminho que parece mais rápido, mas ele tira você da direção. Muito rápido, muito fácil, automático, instantâneo. Tenha cuidado. Veja aqui esse exemplo. Uma oportunidade aparece, ela promete resultado como mágica. Mas para aceitar aquilo, você precisa abrir mão dos seus valores, mentir, trapacear, enganar, destruir alguém, se destruir, perder sua comunhão, se afastar de Deus. Deus nunca vai contra si mesmo. Deus nunca vai fazer algo que contradiz a sua natureza. Deus não aceita erro e não guia pelo erro, nem te coloca no caminho do erro. Essa é uma escolha que é somente sua e não de Deus. Nem tudo o que acelera a sua vida significa que venha de Deus. Nem toda porta aberta é Deus que abriu. E nem toda porta fechada é uma maldição para a sua vida. Quarta tentativa é fazer você desistir perto da resposta. Isso mesmo. Muitas pessoas param porque parecem cansadas ou chegaram cansadas. Não porque Deus disse para parar, mas porque ficaram exaustas, fadigadas. É como alguém cavando um poço e desistindo quando faltava pouco para encontrar água. Cansaço, fadiga, os afazeres da vida como Marta, que ficava de um lado para o outro, cansada, fadigada, estressada com negócios da vida. E Jesus disse: Marta, Marta, estás cansada, atarefada, com muitos processos, com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária: permanecer até que se cumpra, até que se realize, até que o Senhor diga, até que o Senhor confirme. Às vezes pode cansar, pode fadigar. Elias, cansado, foi se acomodar por um momento na caverna. Quando ele descansou bastante, o Senhor enviou o anjo com pão e água
Ele se alimentou e o Senhor mandou ele seguir o seu próprio caminho. Quando Jesus mandava os discípulos de dois em dois, ele também mandava descansar, porque o descanso também faz parte do processo de Deus na sua vida. Agora, olhando para a sua vida, existe algo que Deus colocou para que você venha fazer e você está cansado. Talvez você parou no meio do caminho. Talvez você reclamou e se estacionou no meio do caminho. Mas o propósito de Deus é você ir adiante, ir à frente. Talvez não sejam as barreiras, talvez seja que você encontrou uma justificativa em meio às barreiras para parar. Mas Deus permanece dizendo: avance, vá, faça. Não pare no meio do caminho. Siga o seu caminho. O inimigo não precisa e nem tem como destruir aquilo o que Deus planejou. Mas ele pode, se você permitir, colocar dúvida, medo, desconfiança e parar de acreditar naquilo o que Deus prometeu. E se você se deixar influenciar e ouvir aquilo que o inimigo disse e não der ouvidos à voz de Deus, você não vai alcançar o propósito. Mas é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Então confie na voz de Deus e siga ela. Nesse caminho, Deus sustenta, Deus provê, Deus guarda, Deus consola, Deus conforta, Deus envia a provisão. Quando Ele te manda, Ele vai garantir todo o processo nesse caminho. Se você sente ou acredita que deixou algo parado no meio do caminho na sua vida, algo que Deus colocou no seu coração, algo que você sabe no íntimo do seu ser, que foi Deus que, por qualquer razão pessoal sua, você estacionou, você se estagnou no tempo, chegou o tempo de você retornar ao caminho que Deus estabeleça para você, que você sabe no íntimo do seu ser. Se ainda não sabe, peça a direção que vem dele, para que você prossiga, se desenvolva, cresça, se aprimore, se aperfeiçoe naquilo o que Deus já estabeleceu no mundo espiritual para você. Que Deus em Cristo venha iluminar cada vez mais a sua mente. E nos vemos no próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que precisa ouvir essas coisas. Fica com Deus.